Olá, graça e paz. Aqui é o professor Johnny Bernardo, mais uma vez, na nossa primeira aula. É isso aí, pessoal. Primeira aula aqui no nosso curso de imersão no modalismo. E nós, nessa aula, nós iremos conversar, iremos estudar sobre a igreja no primeiro século da era cristã. É importante que, na sua compreensão da doutrina unicista, no seu estudo da doutrina da Trindade e da doutrina unicista, que você comece a partir dos fundamentos da nossa teologia cristã, da nossa reta ortodoxa, que é a igreja primitiva. Tudo começa com a igreja primitiva, embora começou, na verdade, com os ensinos de Jesus, nosso mestre Jesus Cristo, né? Mas a igreja primitiva, ela traz alguns dos fundamentos do que ela tinha de compreensão teológica, particularmente, que é o foco, objeto da nossa análise, que é a doutrina da Trindade, né? Objetivos da aula. Aqui eu vou minimizar a tela para melhorar a sua visualização. Iremos prosseguir até o final desta aula, nesse formato. Objetivo da aula: analisar o contexto do surgimento e desenvolvimento da igreja primitiva, apresentar algumas características de uma igreja que estava em processo de organização. Faça um destaque aqui. Analisar, apresentar algumas características de uma igreja que estava em processo de organização. Anote isso. Era uma igreja que estava em processo de organização. Não era uma igreja que nasceu como uma instituição pronta, ou de forma, uma analogia, como um produto pronto, que sai de uma fábrica pronto para comercialização. A igreja é uma instituição, obviamente, não é um produto. Mas a comparação, a analogia é válida. Ela não surge como um produto pronto, ela surge como uma igreja que vai se adaptando no decorrer do tempo, no decorrer da sua história, pelo menos a sua história inicial, nos 3 primeiros séculos. Destacar a ausência de um cânon e sistematização doutrinária. Esses são 2 aspectos principais quando nós estudamos a igreja primitiva e pós-apostólica também. Era a ausência de um cânon, de uma sistematização dos livros do Novo Testamento, que era a reunião dos 27 livros, e de uma sistematização doutrinária, né? Bora lá. Uma igreja fundada com base nos ensinos de Jesus, né? Embora a igreja primitiva não houvesse sido oficialmente fundada, ela teve início com a descida do Espírito Santo e cuja atuação tinha como base os ensinos de Jesus. Pedro e os demais apóstolos que compunham a linha de frente haviam estudado aos pés de Jesus e eram profundos conhecedores das Escrituras. Então, como todos nós já sabemos, isso é um fato muito conhecido, que a igreja ela surge a partir de uma orientação de Jesus, de que ela ficasse, os discípulos e apóstolos ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos do poder ou do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, não é um poder. O poder que veio sobre a igreja era oriundo da descida e da influência do Espírito Santo. Então a igreja surge a partir de Atos 2, não é uma fundação oficial, como nós fundamos hoje uma igreja, um ministério, registramos em cartório. A fundação da igreja, o início da igreja, foi um início informal. Ela vai se formalizando no decorrer dos próximos séculos. Mas os que compunham a igreja, os que estavam na linha de frente, como Pedro, Tiago e João, eram profundos conhecedores das Escrituras, né? Não eram leigos, embora Pedro, João e Tiago eram pescadores e provavelmente não eram profundamente letrados, como era o apóstolo, seria, né, o apóstolo Paulo. Eles eram profundos conhecedores das Escrituras, particularmente
do Antigo Testamento. Então, eles conheciam muito bem o que eles estavam pregando e também eram profundos conhecedores, embora de forma oral, né, dos ensinos de Jesus, porque Jesus não publicou nenhum livro, né, nenhum pergaminho, né, não registrou nada em pergaminho, como também não registrou Buda, não registrou Maomé, somente para fazer uma comparação. Não que nós estamos defendendo as referidas religiões fundadas por Maomé, no caso o islamismo e no caso do budismo, né, que tem como origem Buda, né, mas somente fazendo uma comparação aqui de que os principais fundadores, os principais originadores, melhor dizendo, do cristianismo, do islamismo e do budismo, não publicaram nenhum livro, não tiveram nenhum livro publicado, não era impresso, porque não havia ainda a imprensa, que seria somente criada a partir de 1450 por John Gutenberg, o famoso criador das prensas alemãs, que foi também o responsável pela publicação impressa do primeiro livro da história da humanidade, formato de livro, que foi a Palavra de Deus. A Bíblia foi o primeiro livro impresso na história das literaturas, dos livros, né? Mas, enfim, então Jesus não publicou nenhum livro, mas Pedro, e João e Tiago eram profundos conhecedores das Escrituras. Perseguição e organização da igreja. Pelo menos durante os 3 primeiros séculos da era cristã, os membros da igreja tiveram que se deslocar de cidade em cidade, de esconderijo em esconderijo, devido a uma intensa perseguição por parte dos líderes religiosos judaicos e o Império Romano. Logo, havia pouco espaço para discussões sobre a organização eclesiástica, sendo a consagração dos diáconos, segundo Atos 6, um exemplo de uma igreja que se adaptava de acordo com as situações e necessidades. E isso antes da morte de Estevão e o início das perseguições, conforme vemos entre os capítulos 7 e 8 de Atos dos Apóstolos. Tá? Então, a igreja, ela, pelo menos durante os 3 primeiros séculos da era cristã, era uma igreja nômade. Ela teve que se deslocar de cidade em cidade, de esconderijo em esconderijo. Conhecida, né, a história, a triste história dos crentes que se refugiaram nas catacumbas de Roma, que eram uma espécie de túneis que continuam existindo no subsolo de Roma. Lá era o local de esconderijo e de culto dos crentes da igreja que estava em Roma. Então, a igreja ela vai se adaptando, se organizando conforme o passar dos séculos. E foram 3 séculos de perseguição, né? A igreja vai se organizando e não havia muito espaço. Imagine você fugindo da perseguição, tanto dos líderes judaicos, os líderes religiosos, rabinos judeus, apoiados pelo Império Romano, que queria a pacificação do seu império, tá? Você sendo perseguido, os seus membros da sua igreja sendo perseguidos, você não tem muito espaço, muito tempo para se organizar eclesiasticamente, sistematizar a sua doutrina, né? Então, você vai se adaptando conforme o tempo, né? E conforme as necessidades. O caso específico da consagração dos diáconos, em Atos 6, foi anterior à perseguição. Eles tiveram esse tempo para organizar, separar diáconos, dentre os quais Filipe, que foi o camarada, foi o discípulo diácono que evangelizou o eunuco de Candace, da rainha da Etiópia, que foi um dos primeiros convertidos africanos, né, além daqueles que estavam em Atos 2 para a festa de Pentecostes. Então, a perseguição começa efetivamente após a morte, após o assassinato de Estevão, que foi vítima de um apedrejamento. Primeira característica da igreja primitiva, que vai se perdurar também nos próximos séculos. A ausência de um cânon neotestamentário. Quando falamos em cânon,
é aquela regra de medida de origem egípcia, era um instrumento de medida que foi usado pelos pais, teólogos, líderes da igreja, para determinar quais são os livros inspirados daqueles que não são inspirados, né? Então, a ausência de um cânon do Novo Testamento é a reunião dos 27 livros, tá? O Dr. John Norman Davidson sintetiza a ausência de um cânon neotestamentário da seguinte maneira: há gerações que se estendem da era apostólica até os meados do segundo século são de especial interesse para nossa investigação. Isso tem origem no fato de que, embora os livros do Novo Testamento já existissem, ainda não havia um cânon, uma reunião, né, neotestamentária oficialmente organizada. Tem um erro aqui, vou arrumar depois. Oficialmente organizado. Um cânon oficialmente organizado. Isso está em Patrística, Origem e Desenvolvimento das Doutrinas Centrais da Fé Cristã, página 38. Então, o que o Dr. John Norman Davidson diz no seu livro Patrística, que é, inclusive, a fundamentação histórica e teológica das nossas primeiras aulas. E é importante que você tenha acesso a esse livro. Você pode ter acesso também através da versão em PDF, que é uma versão gratuita, que já é de domínio público, você pode baixar e estudar o livro Patrística, que é importantíssimo para a compreensão destes primeiros anos da igreja, né? Da formação dos primeiros séculos da igreja, no que se refere à organização das doutrinas, né? Apesar de os livros do Novo Testamento já estarem todos escritos até o final dos anos 100, e os livros de João foram os últimos a serem escritos, veja que o Apocalipse, composto após a experiência de João na ilha de Patmos, onde ele estava desterrado, sofreu desterro, estava preso na ilha de Patmos, ele foi o último livro no finalzinho do primeiro século a ser escrito, tá? Eles estavam espalhados em diversas cidades. Então, o que nós temos aqui, né? O que nós temos aqui? Nós temos uma igreja que começa sem ter acesso a nenhum livro do Novo Testamento. Eles tinham acesso ao Antigo Testamento na versão Septuaginta, que, inclusive, era a versão usada por Jesus nos seus discursos e pregações aos sábados nas sinagogas. A versão grega, né? O idioma grego era o chamado o popular, nós vemos isso em aula posterior, sobre a importância e influência da cultura grega sobre a igreja, né? O idioma grego, koiné, que era a versão popular do idioma grego, era falado ou usado na escrita em todo o contorno do mar Mediterrâneo, mesmo quando do domínio do Império Romano. A versão grega, Septuaginta, era a versão usada por Jesus e pelos discípulos e apóstolos da igreja primitiva. Então, até o final dos anos 100, todos os livros do Novo Testamento já haviam sido escritos. Somente o fato é que eles estavam espalhados, não estavam totalmente reunidos. Havia algumas cartas de Paulo reunidas, mas a grande maioria dos livros estavam espalhados, tá? Outra questão importante aqui. Entre a fundação da igreja, que se dá entre 30 e 33 depois de Cristo, e a escrita do primeiro livro da Epístola de Tiago, nós temos, que foi escrita entre os anos 45 e 49, temos um intervalo aproximado entre 10 e 15 anos, e entre a fundação da igreja e a escrita do Evangelho de Mateus, entre 60 e 70 depois de Cristo, temos um intervalo de 30 e 40 anos. Então veja aqui, quando Pedro faz a sua primeira pregação, não havia o Evangelho de Mateus, não havia a Epístola de Pedro, a Epístola de Tiago. Eles somente serão compostos após 45 depois de Cristo. Então o Evangelho de Mateus, com a fórmula batismal, não havia sido escrito nesse período da pregação do apóstolo Pedro. Outro ponto importante, a ausência de um cânon, de um corpo
doutrinário definido, sistematizado, organizado. Ao mesmo tempo em que a igreja primitiva e pós-apostólica não tinha acesso a um cânon do Novo Testamento, ela também não dispunha de um corpo doutrinário definido ou formularizado, né? Então, não tinha uma sistematização doutrinária. Quando você analisa as saudações e bênção apostólica do apóstolo Paulo, você percebe que não há uma padronização, porque não havia essa necessidade e essa preocupação de sistematizar. Isso só se dá quando da formação da escrita dos primeiros credos doutrinários. Uma possível ideia prévia do que pode ser chamado, do que seria chamado posteriormente de credo, que é crença, reunião das crenças, está registrado em Efésios 4, 4, 6. Um só batismo, uma só fé, um só Senhor, né? Enfim. Mas, mesmo assim, não temos um corpo doutrinário definido com termos que seriam usados ou elaborados por teólogos como Tertuliano, por exemplo, né? A igreja somente passaria a contar com uma doutrina organizada a partir do segundo século da era cristã. Então, a igreja não tinha uma sistematização doutrinária, não havia a doutrina da Trindade organizada, sistematizada, pelo menos durante os 2 primeiros séculos da era cristã. Havia compreensão da distinção das pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da divindade do Filho e do Espírito Santo, mas não havia essa sistematização ou organização. A própria doutrina da Trindade se origina a partir da experiência de Tertuliano com a sua refutação à teologia modalista de Praxeas, em que ele percebeu a necessidade de sistematizar, de organizar doutrinariamente a doutrina da Trindade. Exemplo de credos que foram definidos nos séculos posteriores à Igreja Primitiva. Credo dos Apóstolos, Credo Niceno e Credo da Calcedônia. O Credo da Calcedônia é o credo que vai analisar as 2 naturezas de Cristo. O Credo de Niceno e também o Credo Niceno Constantinopolitano, tem uma travada aqui na fala, se debruçou sobre a divindade de Cristo. O Credo da Calcedônia, que se origina a partir do Concílio da Calcedônia, se dá aí a partir da análise das 2 naturezas de Cristo, a chamada hipóstasis, né? Então, esses credos foram os credos que foram organizados juntamente com outros credos. Por exemplo, o credo de Atanásio, que é importantíssimo para a compreensão da doutrina da Trindade. Enfim, então, esses credos foram os que organizaram, sistematizaram, finalmente, as principais doutrinas bíblicas, né? Mas tiveram contribuição também Tertuliano, Hipólito de Roma, Novaciano, Agostinho de Hipona e outros teólogos e apologistas que vão se debruçar na organização e sistematização da doutrina da Trindade. Veja aqui, um destaque importante. A organização do cânon do Novo Testamento se dá a partir da necessidade de refutar, principalmente, o gnosticismo e outras seitas que vão surgir nos primeiros séculos da era cristã. Era importante ter os livros organizados, separados, para determinar quais são os livros inspirados daqueles que não são e que eram usados pelos gnósticos. Na próxima aula, vamos estudar alguns aspectos do monoteísmo de Deuteronômio 6:4 e os debates com relação à divindade de Cristo e do Espírito Santo, se a crença na divindade deles entrava em choque com o monoteísmo originário. Então, na próxima aula, nós vamos nos debruçar nesses aspectos da análise de Deuteronômio 6:4 e vermos quais eram os debates que se originam já no começo da igreja primitiva, ou seja, como que nós podemos conciliar a nossa crença na divindade de Cristo, na divindade do Espírito Santo, com o monoteísmo originário estrito. Então havia essa dificuldade, embora eles eram 100% confiantes na divindade de Cristo e do Espírito Santo, mas havia essa questão que precisava ser resolvida. Foi nesse contexto que surgiu a chamada solução modalista, em que eles
a partir de Noetos, criaram a brilhante ideia de dizer o seguinte: não, a divindade, o Deus é um só. Há uma realidade superior, indivisível, mas ele se manifesta em 3 papéis, manifestações, modos ou relacionamentos. Essa foi a chamada solução modalista que veremos na próxima aula. Meus amados, forte abraço e até a próxima aula.